Boa noite. O Governo submeteu à Assembleia Nacional a proposta de criação de um Conselho Nacional de Justiça para responder ao que é descrito como crescente e profunda crise no setor e, afirma o Governo, implementar reformas. A proposta está longe de ser consensual. O Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, o Sindicato dos Magistrados Judiciais e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público repudiaram o projeto, alegando estar ferido de inconstitucionalidade. O presidente do Conselho Superior de Magistrados Judiciais disse mesmo que o Governo pretende aniquilar o sistema e os magistrados, substituindo-os por elementos submissos. O Sindicato dos Magistrados Judiciais disse, por sua vez, que o projeto é de cariz fascista. Esta noite, o Conselho Superior do Ministério Público considerou que o projeto de lei aprovado pelo Governo para a criação do Conselho Nacional de Justiça pretende transferir o autogoverno da magistratura para um órgão controlado essencialmente por políticos. O Governo, por sua vez, afirma que pretende levar por diante um projeto inclusivo que visa fundamentalmente a reforma da justiça, uma reforma indispensável. Por ordem alfabética, esta noite, para apresentar argumentos pró e contra, temos nos nossos estúdios Celisa de Deus Lima, bastonária da Ordem dos Advogados, Fábio Sardinha, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Filinto Costa Alegre, consultor do Governo, e o juiz Leonel Pinheiro, membro do Sindicato dos Magistrados Judiciais. Bem-vindos aos nossos estúdios. Dr. Filinto Costa Alegre é consultor do Governo para Assuntos Jurídicos. É autor ou coautor desta proposta de lei? Participou na elaboração deste projeto de lei? O projeto de lei é da autoria do Governo. Da autoria do Governo. O senhor doutor participou na elaboração do projeto? Em dados momentos, participei, contribuí, dei uma opinião ou outra, enfim, estou perfeitamente envolvido na concessão desta proposta. Há um aspecto particularmente criticado pelos sindicatos, que é justamente o preâmbulo do projeto, que classificam, portanto, a linguagem do preâmbulo como inapropriada e ofensiva à dignidade do exercício da função dos magistrados e funcionários judiciais a um nível sem precedentes. Eu sugeriria, portanto, que começássemos pelo começo e que começássemos por esse contestado preâmbulo. Posso ler? Os serviços de justiça estão distantes do cidadão, são extremamente caros, morosos e inacessíveis. Promovem a impunidade, toleram a corrupção, o enriquecimento ilícito e a lavagem de dinheiro e, em geral, não dão andamento aos indícios da prática dos chamados crimes de colarinho branco. Os tribunais contribuem para o descrédito e o desprestígio dos magistrados e funcionários judiciais e do Ministério Público, prestam um mau serviço ao cidadão, contribuem para o descrédito do sistema, tornando-se muitas vezes locais em que os mais fracos e excluídos são injustiçados e humilhados. A situação é grave, atenta contra o direito de acesso à justiça e à igualdade de oportunidades constitucionalmente garantidos, subverte e inquina o ambiente de negócios instituído, constituindo assim um obstáculo de monta à construção do progresso e do desenvolvimento. O disfuncionamento atual do setor é tal
que o Ministério da Justiça, os tribunais, a Procuradoria-Geral e a Ordem dos Advogados, enquanto pilares do Sistema Nacional de Justiça, por si sós, não estão em condições de gerar, cristalizar e desenvolver a dinâmica reformadora que as circunstâncias exigem. Para ser combatida, a crise exige a adoção de medidas excepcionais que devem ser aplicadas, monitorizadas, avaliadas e corrigidas de forma regular e sistemática por uma instituição ad hoc especialmente criada para o efeito. Meus senhores, minha senhora, é este o estado da justiça em São Tomé e Príncipe? Dr. Felino de Costa Alegre, os serviços de justiça estão distantes do cidadão, são extremamente caros, morosos e inacessíveis. Promovem a impunidade, toleram a corrupção, o enriquecimento ilícito e a lavagem de dinheiro e, em geral, não dão andamento aos indícios da prática dos chamados crimes de colarinho branco. Alguém quer comentar Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, aquilo que acabou de ler não é mais do que a situação que vivemos, infelizmente. Não é mais do que a situação que vivemos. E há milhares de exemplos. Creio que estamos... quando se faz esse retrato da situação que vivemos ao nível da justiça, aquilo que se pretende é explicar a razão de ser, é a função que os preâmbulos têm. Pretende-se explicar a razão porque se adotam medidas que se podem considerar excepcionais. E então faz-se esse retrato que creio que eu, por exemplo, estou consciente, enquanto já desde o século passado que venho trabalhando nessas questões de justiça, né? E lembro-me da primeira vez que denunciei, né, que os serviços funcionavam mal, que havia corrupção e tudo mais. Eu creio que ainda era na Primeira República, era o Ministro da Justiça, o Dr. Manuel Vaz. E já nessa altura havia indícios claros de corrupção que era praticada, mais práticas ao nível dos tribunais. E lembro-me quando levantei a questão num dos encontros de justiça, que um indivíduo, um dos juízes que estava presente na sala, teve uma atitude, se calhar, um pouco ameaçadora, porque assim eu chamei a atenção que eu não permitia que me ameaçassem por estar a referir-me a algo que era real portanto, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer é que este é o retrato. Sim, este é o retrato da situação. Mas não devemos perder, atermos muito à situação, porque eu creio que o Dr. Gabriel Costa, ao assumir esse projeto e ao apresentar, ele não queria tanto olhar para o passado. Ele quer olhar para o futuro. E é isso que eu creio que nós devemos fazer. Olhar para o futuro, mas sem nos esquecermos do passado. Portanto, subscreve o preâmbulo. Perfeitamente. Mas no sentido de nos apontar o caminho a seguir no futuro. Não para estarmos aqui a degladiar-nos se é isto ou se não é isto na justiça. Consulte-se o povo, consulte-se as pessoas que vão lá diariamente que têm os seus problemas e que vão submeter à justiça esperando uma solução, e eles dirão qual é a opinião que têm em relação ao funcionamento da justiça. Sr. Juiz, o Sindicato dos Magistrados Judiciais reagiu de forma... sentiu este preâmbulo como uma afronta? Sim. Antes de mais, muito boa noite aos telespectadores. Obrigado por esta oportunidade, por me convidar, por fazer parte deste debate. Eu começaria por dizer, portanto, contrariamente àquilo que disse o Dr. Felino de Costa Alegre, começaria por dizer que realmente esse texto, este preâmbulo, constitui uma afronta na medida em que sabe-se que existe, quer dizer, não há nenhuma instituição nesse país que esteja a funcionar como deve ser. É verdade que os tribunais são sempre apontados, digamos, como
o célebre, digamos assim, dos problemas. Portanto, quando fala aqui, portanto, o preâmbulo, quando diz que os serviços são extremamente caros, quer dizer, até parece um tanto quanto caricato, um tanto quanto absurdo pensar que, quer dizer, quem legisla, no fundo, não são os juízes. Portanto, nós somos aplicadores da lei. Portanto, nós apenas limitamos a aplicar a lei. Portanto, se existe um código das Mas esta constatação corresponde ou não aos factos? Não, de que realmente os serviços são caros, morosos e inacessíveis. Sim, ou não? Eu vou lá chegar. Quando diz que são extremamente caros, na verdade, quer dizer, é uma constatação que vem já de algum tempo esta parte. Mas, como deve compreender, portanto, não são os juízes que... A função do juiz não é de legislar. A função do juiz é de aplicar a lei. Portanto, se existe um Código das Custas Judiciais, quer a Ordem de Advogado, quer o Ministério Público, quer os tribunais, ou seja, todos os operadores judiciais, nós temos a consciência de que realmente a nossa justiça é um tanto quanto cara. Mas isto nada tem a ver, ou seja, não tem rigorosamente a ver com a função do juiz. Portanto, existe um código e esse código é aplicado com base naquilo que o juiz limita apenas a aplicar aquilo que diz a lei. É apenas isso. Agora, os tribunais contribuem para o descrédito e o desprestígio dos magistrados e funcionários judiciais e do Ministério Público, prestam um mau serviço ao cidadão, contribuem para o descrédito do sistema, tornando-se muitas vezes locais em que os mais fracos e excluídos são injustiçados e humilhados. Eu continuo a pensar que isto é um exagero. Portanto, é um exagero por quê? Porque quando se fala de morosidade, a morosidade muitas vezes tem a ver, ainda bem que está cá a senhora bastoneira da Ordem, eu sou juiz e eu tenho deparado com situações de processos, eu e a semelhança de outros colegas meus, que têm estado entalados, por exemplo, processos que ficam suspensos por falta, como digo, portanto, toda a gente, nós cá estamos, somos juristas, conhecemos e sabemos perfeitamente que o impulso processual cabe às partes. E muitas vezes, grande parte dos processos ficam pendurados nos tribunais por falta do impulso, por falta de iniciativa do próprio advogado para fazer, digamos, no sentido de ter intervenções de modo a permitir que haja uma dinâmica processual razoável, de modo a permitir que, independentemente... Portanto, nós temos um constrangimento que é a própria legislação, que é obsoleta, normalmente a legislação, tanto quando eu refiro-me ao Código Civil, o Processo Civil, a Lei de Família, que está completamente atualizada. Portanto, independentemente de nós conhecermos da morosidade, ter um tanto quanto a ver com a própria dinâmica da legislação, os advogados também, as partes, às vezes contribuem para essa lentidão. Portanto, e quando fala aqui também de proteger os magistrados, os funcionários, de que realmente a questão chamada questão de crime de coralhinho branco, quer dizer, nós refutamos categoricamente essas afirmações porque isto é nada bom, o bom funcionamento. Portanto, nós entendemos que, como juízes, somos, digamos, aplicadores da lei. E é evidente, como qualquer outra instituição, os tribunais têm os problemas que têm, os problemas que existem não são por culpa dos juízes, portanto, nós sabemos, conhecemos perfeitamente o mal, mas o certo é que, quer dizer, tudo quanto existe, ou seja, quando se fala dos tribunais, o retrato que se faz dos tribunais é como se os juízes fossem os maiores obstaculizadores, fossem os maiores, digamos, bloqueadores, fossem os maiores corruptos que existem ao nível deste país. Portanto, falemos dos tribunais. Os tribunais constituem, neste momento, instituições credíveis e credibilizadoras. É evidente que existe que é credível. É uma instituição credível, porque se não fosse credível, é claro que nós já podíamos assistir aqui a famosa justiça por suas próprias mãos. Porquê? Porque se o cidadão ainda recorre aos tribunais, é porque tem alguma esperança de que os tribunais, pese embora as vicissitudes existentes, que grande parte delas não tem rigorosamente a ver, repito, não tem rigorosamente a ver com o funcionamento dos juízes, portanto, ainda continuam a aproximar, a acolher a justiça para ver os seus problemas resolvidos. Há uma situação, acha que existe uma situação que garante o direito de acesso à justiça e à igualdade de oportunidades? Eu acho que sim, quer dizer, para cá a senhora Bastoneira pode ainda
pode confirmar essa questão, portanto, pode dar mais um ênfase a esta questão. Está cá o representante do Ministério Público, o presidente do Sindicato do Ministério Público. Eu acredito que sim, portanto, nós não temos, digamos, como princípio a aplicar, portanto, diferenciar a aplicação de justiça. Não existe lá justiça para pobres e justiça para ricos. Portanto, toda a gente é igual perante a lei. Nós limitamos a cumprir e a fazer o nosso trabalho com base naquilo que são as condições dos meios que nós temos para o fazer, com algumas limitações, como é óbvio. Nós não fazemos milagres e, portanto, é a situação que temos. Mas de que realmente as coisas funcionam. Porque senão, quer dizer, nem sequer a própria Ordem de Advogados queria, portanto, se os advogados acorrem regularmente aos tribunais, porque senão muitos deles até morriam de fome, porque isto tem muito a ver com, quer dizer, o exercício da profissão em si, né, obriga a que os advogados tinham que regularmente acorrer aos tribunais para ver os seus problemas, os clientes, não sei quantos, por aí fora. Muito obrigado. Portanto, eu vou passar a palavra ao Dr. Fábio Sardinha. Muito obrigado, senhor jornalista São Deus Lima. Antes de mais, é para agradecer o convite que foi formulado aos sindicatos magistrados do Ministério Público para estar presente neste debate, na sequência da apresentação da proposta de lei feita pelo Governo. Saudar os demais presentes, e em especial o Dr. Felipe Costa Alegre, que é o amigo das tertúlias, digamos assim, nas ruas de São Tomé, falar sobre justiça. Bom, eu vou tentar cingir praticamente o preâmbulo em dois aspectos. Eu não tenho dúvida de que o mentor da lei sentiu-se na necessidade de traduzir o estado de necessidade da justiça, ou seja, há que existir um estado de necessidade para haver uma intervenção desta natureza. Ou seja, se assim não fosse, não havia necessidade de fazer este diploma. Mas mesmo que isto seja assim, depois, no preâmbulo, há frases e há considerações, juízes valorativos que são injuriosos, para começar. E depois violadores do princípio da presunção de inocência, que eu acredito que seja caro aos advogados. Porquê? No primeiro parágrafo em que a senhora jornalista não fez alusão, diz o seguinte: há anos que o setor da justiça se vive em crescente e profunda crise. Nos tribunais são poucos os magistrados e os funcionários que cumprem e fazem cumprir a Constituição e as leis. Uma parte considerada de uma forma ou de outra, estamos a falar dos magistrados, vai servindo das leis para resolver os seus problemas pessoais. Isto é uma acusação, no mínimo, de um crime de prevaricação. O mínimo que se podia fazer é fazer uma denúncia e, até trânsito em julgado, as pessoas são inocentes. Eu acho que o Governo, enquanto também atua para que o Estado de Direito funcione de uma forma ordeira, não devia, porque o Governo é que subscrito, foi dito aqui pelo Dr. Felipe Costa Alegre, que a autoria do diploma é do Governo. Não deveria, pelo bom senso, e eu acho que aqui o bom senso não imperou, usar termos desta natureza. Não se deve fazer acusações. Se há indícios de alguma coisa, o Governo que faça denúncias. E, ultimamente, há imensas denúncias e façam as denúncias, não acusar. E onde é que está a presunção? E seja, isso tem um tique incriminatório, ou seja, pode dar aso a uma queixa, os ofendidos sentirem assim, uma queixa sobre o crime de difamação. Foi-se imputado um facto, ou prova-se que ele é verdadeiro, ou senão estamos no âmbito do ilícito criminal. Depois, no outro parágrafo também é dito o desfuncionamento atual do sector é tal que o Ministério da Justiça, os tribunais, a Procuradoria-Geral e a Ordem dos Advogados, enquanto pilares do Sistema Nacional de Justiça, por si sós, não estão em condições de gerar, cristalizar e desenvolver dinâmica reformadora que as circunstâncias exigem. Mas depois vamos ver no conteúdo do diploma, não é mais do que
um ataque às magistraturas, no sentido de haver uma inspeção para se tornar aptos ou inaptos os magistrados. Ou seja, se é envolvido, ou seja, que fazem parte, digamos assim, do problema ou da solução do problema, tanto o Ministério da Justiça, os tribunais, o Procurador-Geral, a Ordem dos Advogados, devia haver uma reforma que incluísse esses agentes e que fosse mais exaustiva. Não, faz uma reforma, ou seja, faz essa lei a título de uma reforma direcionada para os magistrados. Eu acho que isso não é bom senso, não é sensato quem pretende fazer uma reforma. Que eu acho que é assim. Se nós prestarmos atenção aos telejornais em Portugal, o sistema de justiça em Portugal também está sempre em crise. Aliás, Portugal legisla ano em ano. Está sempre em crise. E eu acho que as crises na justiça são de salutar, porque senão passaria a existir uma zona de conforto e ninguém faria nada. Eu acho que as crises são para estar de salutar. Eu sei, faço parte enquanto ator, e estou cá enquanto representante dos magistrados do Ministério Público, que efetivamente a justiça não funciona no pleno, como o resto das instituições no país. Em todo caso, temos que, com sensatez, lançar mão de todos os meios ao alcance, nesse caso seria o Governo, que tinha competência para o efeito, lançar todos os meios para que se faça uma justiça inclusiva, pacífica e com participação de todos. O que, à partida, não é o que está aqui, no preâmbulo. Eu vou passar a palavra à doutora Solange Deus Lima. Muito obrigada. Eu gostaria também de cumprimentar os senhores telespectadores para, em primeiro lugar, dizer que a proposta de lei apresentada pelo Governo, contrariamente ao que algumas vozes do setor têm afirmado ser da autoria da Ordem dos Advogados, nós não demos qualquer parecer sobre esta lei e não teríamos nenhuma dificuldade em fazê-lo se tivéssemos sido consultados para tal. Aliás, em ocasiões similares, o governo anterior do Dr. Patrício Trovoada também tinha propostas de reformas e, nessa altura, solicitou a Ordem dos Advogados pareceres e nós, na linha de coerência que temos vindo a assumir, portanto, demos parecer sobre a proposta apresentada, inclusive dizendo que algumas questões que lá constavam que tinham a ver com os magistrados eram inconstitucionais. E, portanto, a Ordem dos Advogados, no essencial, com certeza, não compreende a reação precipitada e desajustada dos senhores magistrados, quer do sindicato, quer do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Magistratura, uma posição precipitada e desajustada, no nosso entender, interferir na área de competência do Governo, o Governo é quem legisla, e, portanto, se os sindicatos se pronunciaram, acho que estão no seu direito, mas o dever de recato recomendava que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça se abstivesse desta reação tão precipitada. Eu vou cingir-me à questão em discussão e tentarei usar uma linguagem bastante simples, porque o que se pretende é esclarecer os cidadãos, o povo. Aliás, é o povo quem mais o ordena e, portanto, são eles é que todos nós devemos prestar contas. Eu gostaria de dizer aos senhores magistrados aqui presentes que nós participamos em novembro de 2009 num Encontro Nacional de Justiça, cujo lema era corrigir desvios para recriar e garantir a justiça para todos. E neste Encontro Nacional de Justiça, todos os operadores judiciários, sem exceção, os auxiliares da Justiça participaram, produziram documentos e tivemos um relatório que foi submetido ao PNUD. E, portanto, o que vem no preâmbulo não constitui, contrariamente, se o que disse o Sr. Magistrado é um indício de que vai entrar com uma queixa-crime contra alguém,
Eu creio, não sei se por distração ou por lapso, mas talvez os senhores não tenham conhecimento do documento que foi produzido e que foi enviado para o PNUD. E eu pediria a sua autorização para ler uns pequenos trechos e serei breve. As magistraturas, e portanto o documento é este, não estou cá a inventar nada, frisa-se que o documento foi redigido por vários operadores, tem cá 4 e tem cá um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, e vou abster-me de dizer o nome. A magistratura judicial, diagnóstico. Não existem magistrados em número e qualidade necessários e os que existem, para além de deficiências de formação, não têm enquadramento técnico e profissional adequados, estando abandonados à sua sorte. Trabalham em condições pouco adequadas e superintendem em serviços onde falta quase tudo, desde funcionários minimamente formados, motivados, zelosos e cumpridores. As regras, e continuo a citar o documento, não são cumpridas. É o salve-se quem puder. E não havendo regras, tudo ou quase tudo é permitido. Na ânsia de sobrevivência, só excepcionalmente se encontra algum magistrado, funcionário, responsável ou agente de um qualquer organismo auxiliar do sistema judiciário que esteja efetivamente ao serviço da Constituição e das leis, isto é, ao serviço da justiça formal. Quase todos, de uma ou de outra, vão se servindo das leis para resolverem os seus problemas pessoais. Tal como hoje existem, os tribunais contribuem para o descrédito e o desprestígio dos magistrados e funcionários judiciais, prestam um mau serviço ao público, contribuem para o descrédito do sistema, tornando-se, salvo situações excepcionais, em locais de negociatas, de que são quase sempre vítimas aqueles que não podem desembolsar o suborno que lhes é exigido. E eu poderia continuar a dissertar, portanto, sei que não tenho tempo para isso. Portanto, para dizer que o preâmbulo da lei que choca os senhores magistrados é o resultado do documento produzido pelos advogados, pelos magistrados do Ministério Público, dos tribunais, inclusive, tal como eu, o Dr. Fábio Sardinha, cá presente, participou no Encontro Nacional de Justiça e, portanto, presumo que tenha conhecimento deste documento. Se os senhores magistrados, e tem aqui um alto magistrado que participou na redação deste documento, se não concordassem com ele... Pode dizer quem foi esse magistrado? Eu posso dizer que, na verdade, eu estava no grupo que eu condenava. É o senhor juiz-presidente do Tribunal Supremo. Ele participou nisso. Eu é que era o coordenador do grupo, o Fábio também pertencia ao meu grupo de trabalho, onde produzimos esse trabalho. Mas aqui os redatores, a equipa da redação, o juiz do Supremo Tribunal de Justiça não é que participou na redação, é um outro. Pode dizer quem? Não temos qualquer problema. Vossas Excelências também querem saber o nome do magistrado? O público certamente quer saber. Manuel Silva Gomes Cravide. Portanto, temos aqui, e eu vou ler o nome de toda a equipa, já agora. Edgar de Seita Lima Afonso, Valder de Seita Ramos, Manuel Silva Gomes Cravide, Edmilza Lima Afonso Sequeira Bragança, esta em representação dos advogados. Portanto, é este documento que aqui está, que, portanto, reflete esta situação. E eu só gostaria aqui de dizer uma coisa. Nós temos que ser intelectualmente honestos quando fazemos certas afirmações. Senhor doutor juiz, dizer que a morosidade processual é imputável aos advogados, dá-me licença que eu agora tenho que defender a classe e defender os advogados, é falsear completamente o problema. Dizer que o impulso, quem não tem o impulso processual são os advogados e que nós é que somos responsáveis pela morosidade processual. Os senhores magistrados passam, alguns devidamente identificados, passam o tempo todo a viajar com o dinheiro do cidadão. Não, levam anos, meses para darem um despacho que tinham que dar em 5 dias, 6, 7 meses para darem um despacho. Os processos perdem nas secretarias e o impulso, a morosidade processual é imputável aos magistrados. Eu posso ler aqui documentos dos juízes, eu compreendo porque Vossa Excelência, e Vossa Excelência deveria
estar um pouco mais informado sobre isso, porque até um ano atrás era advogado, também esteve do nosso lado. Um ano não, desculpe. Doutora Celisa de Deus Lima, Pois é, doutor mas Fábio. já esteve doutor deste lado Fábio da Sardinha. canoa e sabe-se lá porquê é que deixou, porque provavelmente a cruz era tão pesada que era mais confortável ser magistrado. Portanto, vamos ser honestos e não transferir a responsabilidade para os advogados, porque nós sabemos quem é quem nos tribunais e nós sabemos como é que se processam as coisas. Já fez a defesa dos advogados, doutor Fábio Sardinha tinha pedido a palavra. Não, era para dizer o seguinte. Efetivamente, no encontro da Justiça, participei no grupo do Dr. Felisa. Os autores dos diversos trabalhos são os responsáveis pelos trabalhos. Ou seja, não saiu nenhuma conclusão geral do Conselho ou do encontro do Conselho de Justiça a dizer no sentido que caracterizam a Justiça naqueles termos. Ou seja, as pessoas que reduziram o trabalho, aquele aspecto naquele trabalho, que são responsáveis pelas frases que lá introduziram. Eu, nesta altura, continuo a dizer agora que o que foi dito é excessivo. Não tenho dúvidas, o que foi dito é excessivo. A sua posição é bastante clara e mantém-na. Quer acrescentar Sim, alguma coisa em relação a isso? Sim, porque uma razão, um problema muito simples. Porque não se pode fazer, isto era bom, e o Governo aproveita-se disso, fazer as acusações quando se efetivamente não ficou provado nada. Muito obrigada, doutor Filipe Costa Alegre. Se existisse alguma conclusão em que ficasse espelhado na conclusão dos trabalhos do encontro da Justiça de que efetivamente aquele ou aquela era a caracterização da Justiça, isto era outra coisa. Isto é um trabalho das pessoas que interviram no processo, no encontro, como eu também fiz o trabalho juntamente com o Dr. Felinto relativamente a um tema que consta do relatório. Mas infere-se ter havido ainda que relativo consenso em relação aos pontos que ficaram, não sei estabelecidos. Se, para haver consenso, este consenso tinha que estar espelhado na conclusão. Isto é assim. Porque o encontro da Justiça não resumiu mais nada do que grupos, digamos assim, de juízes, funcionários, que foram apresentar trabalhos relativamente a alguns aspectos da Justiça. E quem escreveu é responsável daquilo. Eu acho que o Governo, embora seja quem, não sei se segundo a senhora Bastonara, foi quem participou do grupo, foi o juiz Silva e outros funcionários, e não sei se tem um magistrado, efetivamente o Governo, ao chamar para si este estado de coisas, logo passa a ser ele, a vontade dele era espelhar a Justiça naqueles termos. E eu entendo que a Justiça não está nesses termos. Ou seja, há problemas da Justiça, mas se faz-se acusação para os magistrados, que no fundo estão ali para resolver os problemas da família, faz-se uma denúncia, porque senão, onde é que está a presunção de inocência? E não se sabe quais são os magistrados. E há muitos magistrados lá. Logo, toda a classe sente-se vexada. É este aspecto que eu acho que tem que ficar claro. Portanto, acaba de reiterar uma posição que já tinha deixado claro anteriormente. Juiz Leonel Pinheiro, eu peço que seja bem. Eu peço desculpas, Dr. Filipe Costa Alegre primeiro. Queria dizer só duas coisas. Bom, eu não queria, de início não queria entrar neste aprofundar. E não nos vamos alongar muito. Sim, porque eu creio que devemos olhar para o futuro. É esta a minha preocupação fundamental. E olhando para o futuro, eu diria só, na questão para esclarecer 2 ou 3 coisas. Os serviços são extremamente caros. Porquê? Não é devido às custas, é devido aos extras que se paga lá nos tribunais, e toda a gente sabe. São os funcionários, enfim, as pessoas exigem do cidadão que vai diariamente ao tribunal uma série de pagamentos e tudo mais, extra códigos como é que se chama? O código das custas e tudo mais. Toda a gente sabe que isso existe. Portanto, não estejamos aqui. Eu creio que nós devíamos construir. E para sermos construtivos temos que aceitar que há uma realidade em cima da qual nós queremos dar saltos. E depois é preciso informar, se as pessoas não sabem, é que o Conselho Superior Judiciário tem a possibilidade de também fazer propostas de legislação ao Governo. Pode fazer. Está na nossa lei. Está na nossa lei
na lei da nossa lei, o Conselho Superior Judiciário pode ter iniciativas nesse sentido. Portanto, se os tribunais sentem isso, por que não propõem? Estão à espera do governo? Só proponham. Bom, e depois... E terceiro ponto é, por amor de Deus, dizer que os tribunais são credíveis, quer dizer, os tribunais não são credíveis, meus senhores. Pelo menos chegamos a acordo em 2 ou 3 pontos para que nos permitam construir alguma coisa. Os tribunais, enquanto instituição, não são credíveis nesse país. E depois de fazer denúncias de casos e tal, eu rio-me. Eu, quando vejo os partidos políticos, as autoridades nacionais, órgãos de soberania, irem entregar queixas à Procuradoria da República, acontece que no dia seguinte traz uma queixa. Quantas queixas dessas é que tiveram andamento ou coisas assim? Estão ali acumuladas. Por quê? Porque é preciso dar-se o primeiro passo. E o que o governo fez, para esclarecer aqui também, o que o governo fez ao propor esta lei, o governo deu o primeiro passo. O governo deu o primeiro passo. Este é o primeiro passo no processo de reforma. O processo de reforma não se esgota com essa lei. Não se esgota. E portanto, para dizer aos senhores que a PIC, os outros organismos auxiliares de justiça, tudo está enquadrado no processo de reforma. Este é o pontapé de saída. Nesse momento era o que eu queria dizer. Obrigado. Seja breve, mais uma vez, porque não podemos ser... Apenas para exercer uma pequena réplica em relação àquilo que disse a magistrada, a bastonada da Ordem de Advogados, e o que disse, acabou de dizer também o Dr. Filino Costa Alegre. Eu, quando disse que realmente a morosidade social tem também a ver com a intervenção dos advogados, isto é um facto diretamente constatado. Agora, pensar de que realmente os advogados não são todos culpados pela morosidade, eu não fui exatamente isso que eu disse. Quer dizer, nós sabemos, tanto mais que eu fiz aqui a referência às leis que estão extremamente obsoletas e fiz também alusão à intervenção de alguns advogados que não têm estado a colaborar com a Justiça, de modo que haja, digamos, uma decisão em tempo útil. Não estou com isto, não quero com isto dizer que os tribunais estão, digamos, quer dizer, que aquilo é um mar de rosa. Não estou a dizer que aquilo funciona a 100%. Tem problemas, como tem muitas outras instituições neste país. Agora, os dedos são sempre apontados aos tribunais. Eu percebo, é o garante da democracia, é o garante da legalidade, é onde o cidadão acorda para ver os seus problemas resolvidos, mas, entretanto, nós paramos e olhamos para os juízes, olhamos para os funcionários e dizemos, não, vocês têm que resolver os problemas. Vocês trabalham, seja lá o que for. Quer dizer, não querem saber em que situações, em que condições é que os juízes trabalham. E só querem dizer que não, porque os tribunais têm que fazer, porque isto não funciona, porque isto, porque aquilo, não sei quanto. E quando dizia também, relativamente à minha opção pessoal, é só para dizer que acho que, como cidadão que sou, tenho o pleno direito de, aliás, porque tenho uma formação na área, eu sou magistrado de formação, achei por bem fazer essa opção. Não é por pensar que, pelo contrário, a minha responsabilidade hoje como magistrado é muito mais acrescida em relação a anos atrás, quando era advogado. Portanto, muito obrigada. Eu acho que vamos ter que ficar por aí. Eu tenho direito a uma réplica. Todos falaram 2 vezes e eu não falei. Eu peço que seja bastante breve. Pois, mas eu agradecia que nós tentássemos ser um pouco, enfim, respeitássemos aqui a igualdade na distribuição do tempo. Poderemos não respeitar sempre, haverá momentos em que poderão falar mais de outros. Portanto, já vou a respeito do funcionamento da Justiça. A Justiça não funciona. E se apontamos o dedo aos tribunais, é porque, de facto, e disse bem aqui o Sr. Dr. Juiz, os tribunais são o garante da democracia e do funcionamento do Estado de Direito Democrático. Se os tribunais não funcionarem, o Estado de Direito Democrático está doente. E eu, a este propósito, eu dou exemplos. Falo e dou exemplos e vou ler um trecho do discurso do antigo Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Raposo, quando da abertura do ano judicial. A crise, diz ele, resulta do uso dos tribunais para fins que não são os da justiça. Mas a falta de confiança e a propalada crise derivam do uso dos tribunais para fins que não são os da justiça. A ausência de políticas concretas e objetivas no setor da justiça
e a não concretização da propalada reforma da Justiça, a falta de independência dos tribunais, as intromissões, a deslealdade institucional, a falta de preparação técnica dos magistrados e funcionários judiciais e do MP, a ausência de uma verdadeira inspeção judicial, a insistente e permanente vontade de manter no sistema magistrados declaradamente incompetentes e, em determinados casos, suspeitos, conduz à subversão dos valores que devem ser sempre defendidos no Estado de Direito Democrático. Estava a citar o Dr. Roberto Raposo. Muito obrigado. Não vou dizer mais nada. Estão todos de acordo com a necessidade de uma reforma? Posso? A questão da reforma, da necessidade da reforma, é consensual. Dr. Fábio Sardinha. Eu acho que é consensual. O problema, dizia aqui o Dr. Felinto Costa Alegre, de que a reforma, o governo escolheu começar a reforma pelos magistrados. Está bem, começa a reforma pelos magistrados. Tudo bem. Só que a forma em que é feita, depois vamos falar do conteúdo, a forma como é feita é que nós não concordamos. Isso, o vosso sindicato questiona a forma e o conteúdo. Isso é basicamente. A reforma pode-se... Aliás, eu não gostaria de estar a fazer parte de um poder, que nesse caso o Poder Judicial, que é constantemente, vê-se logo a forma como a bastonária, com vigor, fala da justiça, estar sempre a ser posto em causa a atitude deste Poder Judicial. Eu sou o primeiro crítico também do Poder. Eu estou de acordo que se faça uma reforma. Tudo bem, o Governo escolheu, e tem essa possibilidade, escolheu fazê-lo a começar pelos magistrados. Mas o problema está na forma, e já agora a forma, digo já como só isto, é que há aqui, eu não sei se eu estou errado, por exemplo, com esta, não vou fazer processos de intenções, mas efetivamente a forma como foi feita, sem a inclusão dos demais representantes da classe, nós temos uma proposta de lei que eu considero, e aqui vou dizer como é que é a forma, que é inconstitucional. Uma razão muito simples. Dispõe o artigo 11º, 111 da competência, compete ao Governo legislar, porque a inconstitucionalidade é orgânica. A linha C. Legislar por decretos e outros atos normativos em matéria respeitante a sua própria organização e funcionamento. A linha D. Fazer decretos-leis em matéria reservada à Assembleia Nacional mediante a autorização desta. O que temos aqui é uma proposta de lei sobre matéria que é reservada ao Governo. Ao Governo não, à Assembleia. Competência reservada da Assembleia, da competência reservada da Assembleia Nacional. Artigo 98, a linha D. Organização judiciária e estatuto dos magistrados. O impulso deve ser dado pelo órgão legislativo, Assembleia, pelos deputados. O Governo não tem legitimidade para dar o impulso, ou seja, a proposta de lei do Governo, quando é que o Governo faz uma proposta de lei? O Governo faz uma proposta de lei quando o Governo, nas matérias da sua competência, legisla. Por decreto, como é que faz? O Governo pode ser através do Conselho de Ministros, que é uma deliberação do Conselho de Ministros, ou se não, através da assinatura do decreto, que seria pelo Primeiro-Ministro, ou pelo Ministro da Matéria, ou no Ministro da Pasta. Este ato, depois, no fundo, traduz-se num decreto, é promulgado pelo Presidente da República. E depois de promulgado pelo Presidente da República, adquire o estatuto do decreto-lei, que passa a ser um ato legislativo. Partindo do pressuposto que o Presidente da República vete este ato, por exemplo, o tal decreto veta o decreto, o Governo aí sim pode guardar o decreto, ou se não, transformá-lo numa proposta de lei que seria submetida na Assembleia. Ou seja, o problema começa pelo preâmbulo, que efetivamente há uma necessidade no Estado de Justiça, necessidade de um Estado de Justiça muito grave, que pode haver aqui um âmbito de saber se é muito ou não, que efetivamente, ou seja, o preâmbulo é muito forte para justificar a pressa que o Governo tinha de legislar sobre aspectos que não tinha competência. Dr. Felinto Costa Alegre, como consultor do Governo. Não, eu creio que haverá aqui um entendimento incorreto
Porque o governo que está a fazer apenas o governo desenha, é o governo que tem a competência para desenhar a política da justiça e para desencadear e conduzir o processo de reforma. Só que quem realmente tem a competência para aprovar, porque o governo fez simplesmente produzir uma proposta, né, e endereçou-a à Assembleia. Bom, eu quero dizer que realmente no procedimento, acho que terá havido um mau funcionamento, porque o procedimento não devia ser este. Deve-se dizer que a coisa foi mal feita. Porque é que não foi mal feita porque o governo, tendo aprovado a proposta, deveria pô-la à discussão. Discutir com as pessoas, discutir com os magistrados. E veja, e foi um engano. Eu conheço o Gabriel e posso dizer que foi um engano, porque esses senhores também, esses senhores, não estão a ler a proposta toda, não estão a ler a coisa como se deve ler. Porque veja, isto tudo que se diz que o governo é inclusivo, mas não, a proposta, veja só, coisa nunca feita aqui em Santo Tomé e Príncipe. O governo propõe que este diploma seja aprovado por 2/3 dos deputados na Assembleia, o que vai muito para além da maioria que o governo tem. E depois, veja-se, porque estamos aqui a falar, mas nem tudo foi dito. Há uma nota explicativa, Muito foi dito até agora, na verdade. Uma nota explicativa, ninguém ainda falou dela, mas há uma nota explicativa que foi endereçada. E o que se diz aqui, a dado passo, é que aqui na nota explicativa diz que nas disposições transitórias, nas disposições finais e transitórias, estatui-se que a problemática dos meios necessários ao regular funcionamento do Conselho, artigo 17, reafirma-se a natureza transitória do Conselho Nacional de Justiça e decreta-se a sua extinção nos termos estatuídos no número 3 do artigo 18. Consagra-se finalmente a necessidade de uma maioria qualificada para a alteração quer dos estatutos magistrados, artigo 19, quer para a aprovação da presente lei. Este último aspecto é de crucial importância, porque só fará algum sentido dar-se início a esse processo de reforma se for possível congregar-se em torno dele um amplo consenso. O poder, a oposição, a sociedade civil, o setor privado formal e informal, os parceiros de desenvolvimento, os potenciais e atuais investidores e, sobretudo, os cidadãos precisam, de uma forma ou de outra, de se reverem nele, de se apropriarem dele, conduzindo-o a bom porto. Este é o grande desafio que temos a superar. Todos, sem exclusões nem autoexclusões. Mas não subsiste neste momento esta dinâmica congregadora. Eu estou a dizer o quê? Eu não estou completamente informado sobre o que se terá passado, mas há uma quebra na cadeia, porque o que estava previsto é que isto fosse feito. E, portanto, deve ter havido na cadeia do processo algo que não funcionou, de modo que não se fez isso, porque não era intenção do governo excluir ninguém. Pelo contrário, isso não pode ser feito se a oposição, por exemplo, não estiver de acordo. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso foi sempre discutido e foi sempre tratado assim. O doutor Fábio Sardinha explicou porque é que, do seu ponto de vista, esta proposta... Não, e depois, quanto à inconstitucionalidade, não. O governo, não há nada de inconstitucional. O governo fez uma proposta apenas. O governo não está a legislar. O governo fez uma proposta que endereçou à Assembleia, que naturalmente, se calhar até, os deputados da maioria, no processo, os deputados da maioria assumirão a proposta e pegarão nela e avançarão. Portanto, não, mas o governo é que compete traçar a política de justiça. E é isso. O governo quer que a política de justiça seja esta. Há matérias que são reservadas da Assembleia Nacional. É só isso. Isso tem que ficar claro. Não, mas está reservado. Não. Esta matéria... O governo legislou.
esta matéria... O governo legislou? Só um momento. Esta matéria, sim, mesmo o impulso tinha que ser para os deputados. É assim, o governo... Mas é claro, isto é claro, a Constituição é clara. Nós todos juramos respeitar a Constituição e as leis. Eu vou ter que transferir as trocas deste lado. Juiz Lionel Pinheiro, partilha da posição do Dr. Fábio. Lá estamos nós. Juiz Lionel Pinheiro partilha da posição do Dr. Fábio quanto à inconstitucionalidade. Eu gostaria que nós, seria importante, acho que seria muito importante para o público conhecer, de facto, qual é o teor do projeto do Conselho Nacional de Justiça, o que é que propõe, em que é que assenta, e gostaria que tivéssemos tempo para isso. Obrigado uma vez mais. Apenas para dizer que eu subscrevo o que o colega Fábio, portanto, o representante do Ministério Público, presidente do Sindicato Magistrado do Ministério Público, disse relativamente à inconstitucionalidade desta proposta, porque ela realmente não vai de encontro com os princípios, portanto, com os princípios constitucionais. Portanto, aqui a questão do limite material da própria Constituição foi altamente, digamos, violado e, portanto, independentemente, como dizia o Dr. Felino, de se tratar de uma proposta, mas isto não obsta é que nós possamos fazer realmente um juízo valorativo daquilo que entendemos do ponto de vista jurídico constitucional falando. Portanto, independentemente das normas que foram frisadas aqui pelo Dr. Fábio, queria também fazer alusão ao artigo 60 da Constituição, portanto, quando falo, 60 da Constituição, portanto, é o princípio da separação de poderes, a interdependência e a separação de poderes, 69. É isso que leva o seu sindicato a considerar esta proposta? Artigo 69 e 120 e seguintes. Portanto, para dizer que a questão que colocou aí ao Dr. Fábio, que nós não estamos contra a reforma, nós queremos que se faça a reforma. Contrariamente àquilo que deixou de transparecer aqui, sobretudo a opinião pública, a sociedade civil, nós queremos realmente que se faça a reforma, mas não é justo, e foi bom, como o Dr. Felino reconheceu, que realmente aqui houve um procedimento que não foi cumprido. Quando o poder político vem dizer que esta reforma é inclusiva e, entretanto, nós, esses fazemos parte do sistema, não fomos tidos nem achados, realmente reconheço, foi muito bom o doutor ter reconhecido este erro, portanto, nós não fomos tidos nem achados. Tomamos conhecimento de uma forma extraoficial, por via extraoficial, da existência dessa proposta de lei, entretanto, já se encontra na Assembleia Nacional. Nós não estamos contra. E a tal questão também da inspeção, que tanto se fala, tanto se falava, nós queremos que haja inspeção, queremos ser inspecionados. Só que, quer dizer, a maneira como se calhar, eu não diria diretamente ao poder político, mas a maneira como as pessoas querem que as coisas sejam feitas, acho que não pode ser assim. Quer dizer, se nós somos os visados, se nós queremos que se faça reforma, se nós queremos ser inspecionados, como é que nós somos os últimos a saber da existência da inspeção, da existência da reforma, daquilo que se pretende, da não sei quantos, em relação à criação do Conselho e por aí foi. Portanto, nós queremos que se faça e nós gostaríamos que esta reforma fosse inclusiva ao ponto de permitir que todos os operadores do sistema estivessem, digamos, fizessem parte desta reforma. Quando falava aqui da questão do encontro... Mas esta situação não é corrigível? Qual? Tornar-se o processo mais inclusivo. Eu acredito que sim. Isso é possível? Sim, eu acredito que sim, que se possa fazer. Portanto, ou não é? Sim, eu acredito que sim. Eu, quando dizia há bem pouco tempo que realmente os tribunais seria uma hipocrisia da minha parte dizer que nós funcionamos ao mar de rosas, funcionamos a 100%. É verdade, existem problemas, nós estamos num país de muitos problemas, muitas dificuldades, a nível todas as instituições aqui têm os seus problemas, mas, entretanto, é a tal questão que referia o Dr. Fábio. Se a sociedade civil tem conhecimento de que existem magistrados que têm utilizado os tribunais para resolver os seus problemas pessoais,
E por que não fazer a participação aos respectivos conselhos? Essa questão já foi aí colocada várias vezes. Eu gostaria que nós avançássemos em relação a isso. Doutora Celisa de Deus Lima, a questão da reforma é consensual. O que é que divide em relação à reforma? Eu gostaria de dizer, começar com o que concluiu o Sr. Dr. Juiz. Se nós soubermos de magistrados com indícios, Sr. Dr. Juiz, o Conselho Superior Judiciário, há 4 anos atrás, recebeu de Cabo Verde uma carta rogatória para que um juiz de direito fosse ouvido por um processo de burla por defraudação. E este processo simplesmente não andou. E o senhor sabe disso, e todos nós que estamos cá. Por isso é que temos que acabar com esta hipocrisia, porque quando estamos nos corredores dos tribunais, todos comungamos dos mesmos problemas. E muitas vezes vêm dizer a Ordem dos Advogados, é que como não podem vir à televisão falar e a Ordem pode vir, a Ordem é que vêm dizer e choramingar as suas mágoas. Temos que deixar de hipocrisia. Não há indícios de corrupção. O senhor quer que eu lhe dê um exemplo? O caso Rosema é o expoente máximo de indícios de corrupção, a vergonha nacional da nossa justiça. Se a nossa justiça fosse séria, o senhor sabe, e todos nós que estamos cá sabemos, que haveria magistrados na cadeia, literalmente presos, por prevaricação, por corrupção. E não estou a falar de 1 nem 2. O senhor sabe disso. O senhor foi magistrado, e é magistrado, no caso Rosema, e sabe que foi afastado do processo Rosema por uma decisão que tomou. Chegou, viu um processo, uma caldeirada jurídica, uma trapalhada jurídica, como nunca se viu em parte nenhuma do mundo, e o senhor tomou uma decisão que entendeu ser a correta, fundamentou e justificou a sua decisão, contrariamente a alguns colegas seus que não fundamentam as suas decisões e vêm dizer que são independentes e soberanos. A soberania do magistrado reside precisamente na fundamentação das suas decisões. E os juízes são independentes. Essa independência, que é uma garantia, é precisamente para que eles julguem sem pressão política, sem pressão económica e sem pressão até dos seus próprios pares. Mas essa independência dos magistrados é dada pelo povo. É uma garantia dos cidadãos e do Estado de Direito Democrático. E os senhores têm que saber que isto não é um privilégio pessoal, de classe, de que os senhores estão sempre a propalar que os juízes são independentes e soberanos. Há indícios claros de corrupção, sim senhora, e os senhores que estão cá sabem disso. E os processos não andam. E os processos não andam literalmente. E, portanto, vamos deixar destas coisas, porque senão vamos começar aqui a dizer as coisas com nomes e sinceramente, nós não gostaríamos de ir para isto. Garceliza a questão da reforma. Porque nós, a Ordem dos Advogados, já estamos cansados. E depois dizem que a Ordem só sabe falar, grita, esperneia, e vai chegar a altura que a Ordem vai remeter seu silêncio e vai assistir pacificamente. Garceliza a questão da reforma. A reforma. Dizem que querem reforma. Há alguns magistrados. E nós, a Ordem dos Advogados, ficamos muito satisfeitos, porque nós sabemos que, efetivamente, há certos e determinados magistrados que querem a reforma. Mas como eles não fazem a maioria, quando há alguma movimentação sobre a reforma, temos essas reações que é corporativistas. A maioria, como não quer a reforma, são comunicados para aqui, comunicados para ali. Se de facto a lei tem problemas, venham dizer, a lei tem problemas, nós não concordamos com ela, mas no essencial. Até dizem que a lei é fascista. Eu ia perguntar ao Dr. Leonel Pinheiro por razão é em democracia os tribunais não funcionarem. Isto aqui é fascismo, porque isto aqui é subversão do Estado de Direito Democrático. Porque quem garante o Estado de Direito Democrático são os tribunais. E nós também entendemos que há aqui falhas na lei, que a lei deve ser corrigida. Houve irregularidades no procedimento. Vamos denunciar as irregularidades. Não foi inclusiva, vamos fazer parte. Nós queremos fazer parte delas porque somos parte do sistema e temos esse direito. Digam, agora chamarem a lei de fascista, não querem a reforma. A maioria dos magistrados não quer a reforma. Muito obrigada. E é isso que temos que dizer ao povo lá em casa, ao cidadão que se vê injustiçado. Não querem a reforma. Dr. Filinto Costa Alegre, qual é a composição e quais seriam as competências do projetado Conselho Nacional de Justiça? Bom,
Sabe, eu antes de responder a essa questão, queria contar aqui às pessoas um episódio que tive há dias com como é que ele chama? Cardoso, o compositor. Eu espero que seja breve. Sim, é breve. Ele disse, bom, nós vou saber, na São Tomé, problema que não tem, sapunda, nós cada ganhar comer, não nas cada pinta, ganhar cá comer qual pinta cá comer, pinta na cá comer qual ganhar cá comer, e não nas camisa do mumi zou angafa, nós cá o angami sei do mu, sempre pinta nas cá comer e mais pior não sabe, muro que não tem ni caminhar com ganhar sané, com nezala pinta nas capuz lá, tá vendo? Veja a profundidade desse pensamento, Portanto, há uma situação de nítida injustiça. Há uns que comem, e comem tudo, e há outros que são os pintinhos, portanto, que não comem nem têm como se safar. E é preciso explicar isso às pessoas, que esse projeto que se está a fazer, que se fez, foi precisamente para, no sector que é pilar, que é a justiça, para esse sector sair da letargia da situação em que ele se encontra e contribuir para que no nosso país se tenha que pisar o milho e espalhar para que galinhas e pintinhos comam. Qual é a composição e quais as competências deste viu-se que a situação dos tribunais é o quê? A situação da justiça em geral no país, e particularmente da justiça nos tribunais, é o que é, porque não se sabe, os tribunais funcionam mal e não se sabe quem é quem. Quer dizer, o primeiro passo que se dá, porque está a dizer que o governo escolheu começar pelos magistrados. Não, o governo não escolheu porque não gosta dos magistrados ou coisa. Não, o governo escolheu. O governo escolheu porque efetivamente é o ponto fundamental de onde qualquer reforma deve partir. E então, o que é que o governo vem dizer? Vem dizer que, meus senhores, vamos fazer aquilo que vem na lei, que há décadas vem na lei e que nunca se fez aqui, que é avaliar os magistrados. Vamos inspecionar e avaliar os magistrados. E depois, o governo vê mais, vê que, bom, e porque já tem exemplos anteriores, para haver avaliação de magistrados e depois, em consequência da avaliação, saber quem está apto ou quem não está apto a continuar como magistrado, para que isso aconteça, não é preciso que se crie um organismo independente, um organismo que não se entregue isso aos magistrados, essa função aos magistrados que lá estão, porque, como disse muito bem a senhora bastonária, há uma parte de magistrados que não quer, efetivamente, que a reforma aconteça. Então, o que é que eu vou dizer? Ele propõe que se avalie toda a gente e cria para isso um Conselho Nacional de Justiça. Qual é a composição desse Conselho Nacional? É composto inicialmente por quatro personalidades. Duas eleitas pela Assembleia, uma indicada pelo Presidente da República e outra pelo Governo. Mas diz-se que estes são os quatro que dão um impulso inicial ao Conselho de CGJ, Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Mas depois disse que, logo que o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo sejam avaliados e tenham a classificação de apto, logo que eles sejam considerados aptos, eles integram o Conselho Nacional de Justiça, passando o Conselho a ser presidido pelo Presidente do Supremo e como vice-presidente terá o Procurador-Geral da República. Esta é a composição e esta é a motivação. E qual é o que esse Conselho Nacional de Justiça vem fazer? Vem exclusivamente
inspecionar, avaliar os magistrados e depois, em função do seu trabalho... Incluindo o Presidente do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República? Sim, incluindo o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral da República e depois, portanto, inspeciona, avalia e, em função disso, ele pode recrutar e formar novos magistrados. Novos e os atuais também, que seja necessário formar. É esta competência, só isto que é a competência do Conselho Nacional de Justiça. Quanto tempo duraria esta transição? É um órgão transitório? É algo que não está fixado no documento, mas aponta-se para... Não está fixado qual é a duração disso, mas aponta-se, mas pensa-se que em 2 anos se fará isso. Fim dos 2 anos, as competências que ele retirou, que ele assumiu, voltam ao Conselho Superior das Magistraturas. Portanto, em termos a avaliação da aptidão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça por outrem, sendo eleito pelos juízes, não põe em causa a independência constitucionalmente consagrada dos tribunais? Não estaríamos perante uma inconstitucionalidade do princípio? Não. Longe disso. Veja. Só se pode comparar o que é comparável, porque muita gente diz, vocês, como é que se vai avaliar o Presidente Supremo, como é que se vai inspecionar o Procurador-Geral da República? E no caso do Procurador-Geral da República, tratando-se de uma figura que é nomeada pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro, não existe uma assunção automática da aptidão? Não, longe disso. Não. Ele tecnicamente, porque veja, noutros países onde as coisas funcionam com um mínimo de regras, o que se passa é o seguinte: qualquer indivíduo, para chegar a pertencer ao lote de elegíveis para ser Presidente do Supremo e para ser o Procurador-Geral da República, terá sofrido ao longo da sua carreira pelo menos umas 10 inspeções e avaliações. E normalmente só são selecionáveis a classificação suficiente, de muito bom e de bom com distinção. Normalmente, aqueles que são procuradores-gerais, presidente do Supremo, pertencem a esse pequeno núcleo de técnicos, de magistrados que têm uma classificação de muito bom. Aqui em São Tomé e Príncipe, nós, se formos a ver, mesmo que as avaliações e inspeções fossem 2 em 2 ou 3 em 3 anos, só pegando no tempo da democracia, veja, são 20 anos, qualquer desses senhores que atingiu a magistratura suprema teria sido avaliado pelo menos 8 vezes. Eles nunca foram. Portanto, o que está a dizer é que, para se dar coerência, para se mostrar até para a própria dignidade, dignificação deles e tudo mais, eles devem ser avaliados. E quero dizer que isto de inspeção e avaliação não tem nada a ver com a autonomia ou com a independência ou coisa assim. Não. É a regra que se aplica em todos os países do mundo. Bom, obrigado mais uma vez. Apenas para dizer que nós realmente, quer dizer, face à análise que fizemos dessa proposta, nós constatamos que quase todas as normas, ou seja, quase todos os artigos que cá estão, colidem tanto quanto uma forma direta ou indiretamente com a Constituição. Portanto, quando diz aqui, por exemplo, o artigo 2º diz que o Conselho Nacional de Justiça é o órgão superior do Estado. Sendo o órgão superior do Estado, o entendimento que se tem é que eu pessoalmente tenho que, quer dizer, devia fazer parte da Constituição. Portanto, sendo o órgão superior do Estado, a semelhança de outros órgãos, eu penso que isto devia fazer parte da Constituição, devia estar plasmado na Constituição. Outra questão, se o Conselho é a velha questão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quer dizer, por isso é que nós reforçamos aqui a questão da inconstitucionalidade desta proposta, portanto, caso ela venha a ser aprovada.
é evidente que haverão vários incidentes que serão levantados relativamente à inconstitucionalidade. E assim, quanto mais não fosse, porque fere, digamos assim, aquilo que é o princípio de separação de poderes. Se existe, nós sabemos que é um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e esse Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para presidir um dos órgãos, ou seja, para presidir a tal comissão, ele teria que ser avaliado. Agora, admite-se que ele venha a ser avaliado como juiz conselheiro. Mas como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, dizem que ele foi eleito pelos seus pares, e depois vem uma comissão. No fundo, uma comissão que vem avaliar para saber se realmente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral da República serão considerados aptos. Porque uma coisa é ter a capacidade técnica, ser avaliado como profissional, não é? E outra coisa é ser representante do órgão de soberania e ser avaliado por um ou outro órgão de soberania. Quer dizer, o seu Presidente não tem competência para presidir esse órgão. Quer o seu Presidente, quer o seu Procurador-Geral da República. Portanto, eu acho que aqui há alguma coisa que não está a funcionar bem. E a maneira como diz aqui, portanto, o artigo 19, 19º, quando fala da maneira, portanto, a alteração dos estatutos magistrados judiciais do Ministério Público, diz, durante o período transitório de vigência do Conselho Nacional de Justiça, os estatutos magistrados judiciais e do Ministério Público só podem ser alterados pela Assembleia Nacional por maioria qualificada de 2/3. Isto é um tanto quanto contraditório. Quer dizer, por que se vem criar essa especificidade para esses dois, pelo menos essas duas leis, esses dois estatutos, quando sabemos que para alterar uma outra lei não temos necessariamente que recorrer, digamos, a esse preceito. Aliás, a própria Constituição estabelece em que situações é que poderá se aplicar a maioria qualificada de 2/3, que não é este o caso. Nós temos 15 minutos aproximadamente. Espera, queria só mais 30 segundos, pode ser, 30 segundos, apenas para dizer que a tal questão de dispensão, nós defendemos de que a inspeção deve ser feita com indivíduos. Nós sabemos que aqui em São Tomé e Príncipe há pessoas capazes de formarem parte do corpo respectivo e fazer uma inspeção isenta como deve ser. Portanto, só um bocadinho, doutor. Nós sabemos que há pessoas aqui capazes. Agora, o projeto de lei prevê o recrutamento, a vinda de cooperantes dos países da CPLP. Com um estatuto igual ao dos nacionais. O que significa que poderão dizer direito. Não, nunca. Isso está completamente excluído e são inverdades que aparecem nesses comunicados e que de forma nenhuma... Não estou-lhe a perguntar mas eu estou pela a dizer formulação. que isto é reconhecido o mesmo estatuto previsto para os nacionais de idêntica categoria. Mas leia todo o diploma em que se diz que eu já agora que está a pôr essa questão, diz que exclusivamente, natureza diz que cooperação ainda não. Outras competências diz que no período provisório a que se refere, é o artigo 15, no período provisório a que se refere ao artigo 2º, número 1, transitam para o Conselho Nacional de Justiça no âmbito circunscrito das matérias de inspeção, avaliação, recrutamento e informação. É só nesta matéria. Mas eu quero colocar uma questão. Como prevenir e impedir a possibilidade, chamemos-lhe risco, de politização ou governamentalização do processo de inspeção, de avaliação e de recrutamento? Sobre a questão da inspeção. Antes de passar para lá, não sei se eu vou passar por aqui. Não, eu gostava de... Não, eu vou passar a palavra ao Dr. Fábio, por favor. Eu vou passar a palavra ao Dr. Fábio primeiro, porque eu já tinha... pedido para intervir. Antes de responder diretamente à sua pergunta sobre a politização e a governamentação deste Conselho Nacional de Justiça, quero dar resposta a dois aspectos. A doutora Celisa falou sempre dos comunicados, foram preparados comunicados por aí. O comunicado do Ministério Público é simples e concreto relativamente a isso. Nós só repugnamos a forma, porque não foi inclusiva, e alguns aspectos, algumas normas do diploma que consideramos inconstitucionais. E um deles é a formação do Conselho. Como é que ele formar as pessoas que fazem parte. Vou já para lá. E para dizer o seguinte, no comunicado dos magistrados do Ministério Público nunca tiveram receio de serem inspecionados. E o Dr. Fernando diz aqui que nunca houve inspeção. Já houve inspeção.
Já houve uma inspeção e fui inspecionado por um consultor português que esteve cá e fui inspecionado. Os outros magistrados também foram todos inspecionados pelo consultor português. Isso já aconteceu. E o resultado? Para ficar claro. O resultado? O resultado da inspeção? É. O resultado da inspeção foi espelhado depois no Conselho Superior da Magistratura. Foi Que espelhado. manipulou o resultado. Isso É já preciso dizer isso. Bom. Isso não é isso, não é disso. Eu não vou acompanhar esse comentário. Deixa-me acabar o meu raciocínio. Não, para acabar o meu raciocínio. Porque é muito fácil, a doutora Bastonada, fazer as acusações. Mas, infelizmente, dentro da magistratura há pessoas de bem. E essas pessoas. E os conhecemos também. E essas pessoas de bem. E acredito que eu faço parte. Essas pessoas de bem sentem-se mal e são metidos tudo no mesmo saco. E há necessidade, de vez em quando, e aqui, separar o trigo do joio. Por isso é o que eu quero também. E é saudável que se faça isso. Que se prepare o trigo do joio. Por isso é o que eu estou a dizer. O comunicado foi feito, o comunicado do Magistrado do Ministério Público disse: nós queremos ser inspecionados. Agora, queremos ser inspecionados por magistrados. São tomenses ou estrangeiros que sejam. Não queremos que sejam políticos a inspecionar os magistrados. Mesmo que o político seja o maior jurista da praça, ele não é isento. Porque o magistrado, nós sabemos que o magistrado, por exercer aquele cargo da magistratura, é imparcial por natureza. Então, se tem uma composição deste Conselho, esta composição deste Conselho não está... Vou terminar já. A composição deste Conselho pode-se buscar qualquer pessoa que não seja independente. E podem ser políticos, que na outra foram visados por alguma atuação do Ministério Público. É por isso que nós, é uma forma, e é que vem o sacrosanto princípio de separação, é uma forma, pode traduzir-se numa forma de intromissão do poder político na magistratura. Isto é que é perigoso. Muito obrigada, doutora Celisa. É essa história da politização e governamentalização da magistratura. É isso que nós temos de ser que aconteça. Gostaria de dizer ao senhor Dr. Fábio Sardinha que nós, a Ordem dos Advogados, graças a Deus, sabemos separar o trigo do joio. E nós conhecemos, sabemos quem é quem na magistratura e fazemos questão de fazer essa separação para não cometermos injustiça. Nem sempre. Agora, porque não podemos dizer com nomes, não é? Como o senhor compreenderá, não podemos dizer que A, B e C são sérios, pagam o justo pelo pecador. Por isso é que a inspeção é importante. Para dizer que a inspeção do que o senhor doutor falou, Vossa Excelência sabe que aquela inspeção que foi feita é uma fraude. E eu explico porquê, e as pessoas lá em casa têm que saber porquê que esta inspeção é uma fraude. Veio um magistrado estrangeiro, inspecionou os senhores magistrados, fez a classificação e atribuiu ao Conselho Superior, na altura, Conselho Superior Judiciário. E sabe o que o Conselho Superior Judiciário fez? Vossa Excelência deve saber, porque neste país tudo se sabe. Alterou resultados de juízes com medíocre para suficiente, de juízes com suficiente para medíocre, e eu tenho aqui. E sabe-se lá como é que eu consegui isto, porque isto está nos segredos dos deuses. No Ministério da Justiça nunca enviaram este relatório e, portanto, nunca houve inspeção. Aquela inspeção é uma fraude e, porque se tivesse sido levado em conta, metade dos magistrados hoje que estão a exercer estariam na rua, porque havia gente com medíocre e gente com suficiente. Dá-me licença. Não, eu vou ter que lhe dar exatamente um minuto. Eu preciso concluir, porque daí a senhora não está a respeitar a igualdade na distribuição dos tempos. Estou a respeitar. A senhora teve outros momentos em que teve mais tempo que os outros. Dá-me licença. Para dizer que esta coisa da inspeção, a reação contra a inspeção, não é de hoje. Temos aqui o jornal Picoa, Governo e Poder Judicial de novo em rota de colisão. Governo do Dr. Patrício Trovoada queria inspeção, instou os tribunais a realizarem a inspeção nos termos previstos na lei, que está agora, e não foi feita a inspeção. Criaram um gabinete de inspeção com uma juíza inspetora que devia estar em regime de exclusividade e não está, porque é magistrada, é juíza conselheira e, portanto, decide em processos, e ela nunca inspecionou, nunca se fez inspeção, e se ela fizesse, quem a inspecionaria? Portanto, nós temos a que dizer as coisas. Não há gente séria, contrariamente ao que afirmou o Sr. Doutor, não há gente com competência em São Tomé
para inspecionar quem quer que seja. Portanto, têm que vir inspetores de fora. E nós estamos cá para ver, nós, a Ordem dos Advogados, o povo está para ver o que é que vai acontecer. Porque estão à espera e a esfregar as mãos para entrarem com inconstitucionalidade, fazerem isto e aquilo, e nós vamos ver. Porque nesta altura, os senhores magistrados vão estar à espera para declarar a lei inconstitucional. E é o povo quem mais ordena. O povo vai saber nesta altura. Os senhores juízes não estão acima da lei. O Presidente da República... A última pergunta, meus senhores, é admissível ou previsível... Acho que esse tempo é muito curto para aquilo que se É admissível ou previsível que alguma instância venha desencadear a fiscalização preventiva da constitucionalidade? De certeza que vai. Da proposta de Já lei. estão à espreita para fazer isso. Doutor Fábio. Doutor, eu podia só fazer um pequeno recuo, pelo menos, para vermos essa questão da suspensão. Só 2 minutinhos. É para fazer aqui uma pequena ressalva. Pode ser? Na inspeção. Nós vamos excepcionalmente dar-lhes 2 minutos, mas vamos ter que terminar o programa dentro de 5 minutos. Sim. Okay. A minha senhora não me dá tempo isto. A senhora teve vários momentos, desculpe-me, em que falou muito mais do que os outros falaram menos, e acho que se equilibram as intervenções. Quando a senhora bastonária da Ordem diz que, a doutora Celísia diz que não há pessoas competentes, eu discordo completamente com essa ideia. Cite-me o nome. Só um bocadinho, doutora. Eu discordo completamente com essa ideia. Agora, o que pode não haver aqui são pessoas isentas. Agora, pessoas com capacidade para fazer aqui uma inspeção como deve ser, existe. Agora, quando levanta a questão da senhora inspetora ser ela, quer dizer, não é inspetora em exclusividade de funções, porque não se tem como, não há como contornar esta situação. Mas tem que haver. De acordo da lei, só um bocadinho, porque de acordo da lei, normal, neste preciso momento, devia existir 8 juízes conselheiros no Supremo Tribunal de Justiça. E um deles há distrito exclusivamente à questão da inspeção, o que não tem estado a acontecer. Portanto, em vez de outros, estão 5. É evidente, eu concordo quando diz que um inspetor deve ser isento. Quer dizer, a senhora é inspetora e é juíza conselheira. E nesta qualidade, quem é que lhe inspeciona, por exemplo? Ela tinha que ser inspetora em exclusividade. Em exclusividade de mandar gente de fora. Só um bocadinho, doutor, só um bocadinho. Mas se o leque do Supremo Tribunal de Justiça estivesse devidamente composto, devidamente estruturado, evitar-se esta situação de certeza absoluta. A parcialidade, a falta de isenção estariam sempre presentes. Porque todos somos parentes, todos nos conhecemos e todos andamos a fazer jeitinhos uns aos outros. E, sobretudo, conhecemos podres uns dos outros e usamos esses podres para intimidar os outros. Vamos encerrar o debate. Vamos ter que encerrar o debate e a questão que eu queria colocar é a seguinte. Caso alguma instância, ou em alguma instância, venha a ser desencadeada a fiscalização preventiva da constitucionalidade da proposta de lei, a proposta iria parar ao Tribunal Constitucional. Sem dúvida. Sem dúvida. Teria que ir parar ao Tribunal Constitucional. Em que posição ficaria, e eu reporto-me ao que disse a bastonária da Ordem dos Advogados no início do debate, dada a tomada de posição pública do Presidente do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, que é Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, por inerência, do Tribunal Constitucional. A quem? A mim ou... A quem quiser. É a última pergunta. Bom, eu vou responder a questão rapidamente. É disto que estamos precisamente à espera, porque nós sabemos que algumas pessoas estão a esfregar as mãos de contente para quando isso acontecer. E nessa altura saberemos quem é quem. Porque temos que saber, e o povo precisa saber, que num país em que temos um salário miserável, os senhores magistrados, e nós somos a favor da moralização da classe e que os magistrados ganhem bem para não estarem sujeitos à corrupção e atos que possam pôr em causa a sua idoneidade e credibilidade. Mas se compararmos a relação salário-produtividade, fica muito aquém. E, portanto, num país em que todo mundo ganha mal,
Os senhores magistrados ganham bem para prestarem um melhor serviço. E não venham dizer que não há dinheiro para melhorar as condições das secretarias. Não foi essa. Não foi Pois é, mas vou ter de terminar o programa sem a senhora responder a pergunta. Outras pessoas podem... Eu acho que dá 30 segundos. 30 segundos simples. Eu acho Dava que 5 segundos. 30 segundos simples. É isto que esta lei devia ter evitado no início. Desde o início. A lei devia ter evitado essas incongruências. Agora vai-se saber como é que se vai resolver essa questão. É um problema. Como é que é possível que eu nomeio alguém, indico alguém para ser Procurador-Geral da República, depois vêm 3 ou 4 políticos virem inspecionar o Procurador-Geral da República? Isto já foi dito, que eu perguntei foi. Mas é um magistrado que eu reconheço com competência técnica, nunca na vida, nunca em todo o exercício da sua profissão, foi inspecionado. Ele vai ser inspecionado enquanto juiz, não enquanto Procurador-Geral da República. Está a perceber? Porque senão o governo não indicava. Não vou abalançar a responder isso porque levaria muito tempo. Mas eu quero dizer, o Fábio é um amigo meu, é um indivíduo com que eu me relaciono otimamente e tal. Mas ele está a faltar a verdade. Está a faltar a verdade no aspecto de dizer que 2 ou 3 políticos para fazer a avaliação. Nunca! Mas não é o que está aqui. A composição não é o que está aqui. A composição não é o que está aqui. A inspeção não é o que está aqui. O que está aqui é que a inspeção vai ser feita por técnicos, por pessoas por peritos estrangeiros, só que são estrangeiros, porque nós não temos aqui. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado por terem vindo ao programa Cartas de Mesa. Obrigado por terem vindo ao Cartas de Mesa. Quem disse que qual é o político que vai Quem disse mais tarde não quer ser investigado? Quem é que disse? Alguns querem, outros não. Mas esse problema tem que ficar claro. Toda hora é sempre a mesma coisa. Não, pelo amor de Deus.